Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Na aula de hoje, nós iremos abordar um conceito novo que está cobrando nos anos de 2018 agora, principalmente a banca CESP, que é a linguagem de programação Python. O que é uma linguagem de programação antes de falar especificamente sobre o Python? Linguagem de programação, gente, nada mais é do que um software que permite você criar um outro sistema. Então, a linguagem de programação, ele é um sistema que permite criar outro sistema. E o Python? O que seria de diferencial do Python se comparado às outras linguagens, tais como Java, C#, .NET e assim por diante? O Python, ele é uma programação orientada a objetos. E o que são objetos? Objetos são estruturas da memória que permitem armazenar valores. Tá? E o que acontece? O Python está sendo muito utilizado. Tá? Porque ele tem a sua indexação. O que seria indexação? Nada mais é do que a busca, a procura dos dados em si. Então, ele é muito rápido. Um exemplo bem claro é que o Google, exatamente o Google, empresas como Globo.com, por exemplo, né, utilizam o Python como linguagem de programação. E para o concurso da Polícia Federal, por exemplo, que está sendo cobrado Python, o próprio sistema da Polícia Federal é baseado em Python. Por que será? Porque ele trabalha com uma grande quantidade de dados. E o Python permite minerar, permite indexar esses dados de forma mais rápida. Então, essas são características que podem ser cobradas quando se falar sobre Python, tudo bem? Então, Python é uma linguagem de programação, ela é orientada a objeto, ela também tem fácil indexação e uma coisa muito importante, tá, gente? Ela é de fácil leitura. Ah, professor, eu sou formado em Direito, eu nunca ouvi falar de linguagem de programação. É difícil? Não. Ela é uma linguagem natural, ela é fácil de compreender. Tudo bem? E aí eu citei para vocês que o Python, a Polícia Federal, por exemplo, utiliza ela como para desenvolver alguns aplicativos, alguns softwares da própria empresa. E uma coisa importante que eu esqueci agora, e analisando a imagem da Polícia Federal, que é importante salientar para vocês. A linguagem Python, gente, ela é uma comunidade de software livre. O que seria software livre? Software livre são pessoas, são programadores, né, espalhados pelo mundo, que desenvolvem sem, digamos assim, intuito financeiro. A ideia é uma comunidade acadêmica mesmo, na qual, quando surgem alguns erros, que nós chamamos na linguagem de programação de bug, né, eles corrigem e atualizam automaticamente. Então, o Python ele é uma comunidade livre, na qual, né, existem vários programadores espalhados pelo mundo que auxiliam no desenvolvimento e nas atualizações do próprio sistema. Bom, professor, mas o que eu preciso saber, por exemplo, que pode cair sobre essa linguagem, fora a parte de conceito? Eu separei para vocês aqui 4 itens que pode cair. Tá bom? Lembrando que você não tem que ficar estudando programação, virar um programador para determinado concurso público. Você precisa saber os conceitos básicos. Então, eu estou te ensinando aqui o que pode cair no seu concurso. Eu não estou ensinando você a sair um programador. Tudo bem? Então, não confundo as coisas, tá? Bom, o que pode cair? Como eu citei anteriormente, a sua definição, né? A linguagem Python ela é orientada a objeto, ela é de fácil leitura, ela é de fácil organização. Tá, ok? Ela é uma comunidade de software livre, ela tem fácil indexação, significa que ela consegue procurar os dados de forma mais rápida, tudo bem? E aí até um trocadilho, né? Algumas bancas estão cobrando também a linguagem R, que também é programação orientada a objeto. E só que a programação orientada a objeto, por exemplo, é mais focado para dados estatísticos, dados de sistemas transacionais. Já a linguagem Python, pegando o Google, por exemplo, ele consegue pegar tanto os dados transacionais, que são dados estruturados, como dados não transacionais, que são aqueles dados não estruturados. Exemplo, pesquisas em redes sociais, arquivos de áudio, mídia e assim por diante. Então, ele consegue ter uma facilidade para trabalhar com todos esses tipos de dados. Então, isso seriam os conceitos básicos. Nós iremos abordar na aula de hoje sobre declaração de variáveis, o que seria uma variável, tá ok? Estruturas condicionais e estruturas de repetição, tá? Bom, falei para vocês sobre conceitos básicos, né, da linguagem Python e eu preciso saber também, gente, conceitos sobre linguagens de programação. Quando você escolhe uma linguagem de programação, por exemplo, você pode escolher 2 tipos de linguagem de programação. A linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. Qual é a diferença? Linguagem de alto nível, você tem interação com SH.
que seria o ser humano. Então significa dizer que o ser humano ele vai interagir com o sistema. Exemplo disso? Vamos pegar o nosso site da LAC. O que acontece? Você não procura, você não pesquisa, você não edita, você não altera a sua foto, então você está interagindo com o sistema. Então significa dizer que o site da LAC, em espécie, ele é de alto nível, tudo bem? E ele é programado em PHP, por exemplo, que é uma linguagem de programação, mas poderia ser muito bem programado em Python, porque são linguagens de programação de alto nível. Agora, a linguagem de baixo nível é quando não tem interação com o humano. Sempre ela vai fazer a mesma coisa. E quem poderia ser um exemplo? Digamos que você tem um micro-ondas, por exemplo, na sua casa. E esse micro-ondas tem sempre as 3 mesmas funções padrões. Vamos lá, descongelar, assar, enfim. Assar e vamos ver, estourar pipoca. Pronto, 3 funções. Você consegue incluir uma função nova? Você consegue agregar, editar alguma configuração? Não. Mas por que você não consegue fazer isso? Porque essa é uma linguagem de baixo nível. Por quê? Eu só tenho acesso à máquina. E aí o que acontece? Python, não é Python, pelo amor de Deus. Ele é uma linguagem de alto nível, porque permite que o usuário interaja com o sistema em específico. Tudo bem? Então, aprendemos coisinhas básicas aí. Aprendemos o que é a linguagem de programação, aprendemos os conceitos básicos de linguagem de programação e aprendemos agora também, gente, a diferença das linguagens de programação. E lembrando, o Python ele é de alto nível. O próximo assunto que nós iremos abordar é sobre variáveis. Eu falei para vocês, gente, que a linguagem Python ela é orientada a objeto. E o que é um objeto? Se você viu a aula de banco de dados, você entendeu que um banco de dados, né, ele tem algo chamado de tabela, também chamado de entidades, e dentro das tabelas nós temos atributos. E o que são atributos? Atributos são estruturas da memória que permitem armazenar algumas características. E os objetos também. Os objetos são estruturas da memória, por exemplo, aqui eu tenho uma classe que se chama aula, certo? E dentro desse objeto aula, eu vou armazenar características da aula, por exemplo, disciplina, né? É uma aula de informática, carga horária, quanto tempo? Ele vai ser focado para que tipo de concurso? Vai ser para carreiras policiais, entendeu? Então, tudo isso aqui é um objeto. Por quê? Porque o sistema em si ele vai armazenar características de aula. Só que imagine só, gente. Eu coloquei aqui disciplina, eu coloquei carga horária e eu coloquei carreiras policiais, por exemplo. O que acontece? Disciplina, você concorda comigo que vai ser um tipo de texto que vai ser armazenado? Por exemplo, informática é um texto. E aí é que entra a declaração de variáveis. Porque um dado, ou digamos um registro, não é igual, gente. Por que eu falo? Se eu coloco João, eu estou trabalhando com texto. Se eu coloco a minha idade, por exemplo, eu estou trabalhando com número. Se eu coloco o meu peso, por exemplo, eu estou trabalhando com números, mas números decimais. E cada dado desse é diferente. Então, para cada tipo de armazenamento, eu faço uma declaração diferente de variáveis. Conseguiram entender a ideia? Então, lembrando, o objeto é um conjunto maior onde vai ser armazenadas as informações. As variáveis são estruturas desse objeto, na qual eu defino que tipo de dado que vai ser armazenado. Por exemplo, se eu trabalho com o meu nome, eu vou trabalhar com caractere. E o que é caractere? Caractere, gente, nada mais é do que pode ser números, pode ser letras e pode ser símbolos. Símbolos tais como cifrão, cerquilha, que é o hashtag que vocês tanto amam, exclamação, sinal de multiplicação, enfim. Tudo isso é armazenado em texto. Se eu estou trabalhando com a minha idade, por exemplo, eu tenho que falar que é inteiro, porque eu não tenho 29 anos e meio ou 28 anos,7. Eu tenho uma idade redonda e esse tipo de declaração é chamado de inteiro. Ou se eu estou trabalhando, por exemplo, com o meu peso, eu tenho 72,5. Então eu estou trabalhando com casas decimais, eu estou trabalhando com valores reais. Então é essa a ideia que você precisa saber quando se trata-se num concurso. Eu preciso saber que os dados, as variáveis desses objetos não são iguais e cada tipo de dado armazena um determinado valor. Tudo bem?
Bom, entendemos então o que seriam as variáveis, para que são utilizados, e agora eu preciso saber, gente, quem são as variáveis que caem no meu concurso. A primeira variável é do tipo int. Int vem de integer. Integer vem de inteiro. Significa que você vai trabalhar com valores negativos e positivos, mas que nunca tem casas decimais. Tudo bem? E é importante salientar, na linguagem Python, o que seria casas decimais? 1.5. Nós não utilizamos a nomenclatura brasileira, que sempre a gente coloca vírgula, 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 né? Como é uma linguagem padrão internacional, é ponto. Então eu tenho 1,50 centavos, por exemplo, né? R$ 1,50. Eu tenho 71,5 quilos e assim por diante. Eu tenho 1,80 m, por exemplo, coisa que eu queria ter, mas não tenho, infelizmente. Mas só para vocês compreenderem, tudo bem? Bom, então int teria que ser 1 ou tem que ser 2. Menos que isso não pode ser, porque aí já é um tipo de dado chamado de float, que nós vamos abordar lá na frente. str vem de string. Mas você precisa saber que string nada mais é do que character, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome, porque pode ser, né, que o CESP, por exemplo, costuma fazer algumas coisas que Deus duvida, né? O int é o acrônimo de integer, tá? E integer significa inteiro. Tudo bem? Bool. Bool, acho que você já ouviu falar, mas não está lembrado, tá? Na disciplina de... agora me fugiu o nome, gente. Raciocínio lógico. Ou... acho que é raciocínio lógico mesmo, que é a álgebra de Boolean. Tá? Que é a álgebra booleana. O que é um valor booleano? Booleano, ele assume o valor ou de false, ou de true. Traduzindo, verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então você tem filhos, aí você vai marcar aquela flagzinha, né? Que é você marca ou verdadeiro ou falso. Então isso aqui é um tipo de declaração de variáveis que só vai assumir esses dois valores. Ou é falso ou é verdadeiro. E ele não pode ser os dois. Tudo bem? E float, que é o próprio nome já está escrito aqui, né? Ele é um valor real que aceita números quebrados, por exemplo, 78,5 ou 72,5 positivos. Independente se for negativo ou positivo, mas eu posso aceitar. Inclusive, até o próprio número 72, tá? Ele é também um valor real. Que aí vem um conceito de matemática, né, gente? Números reais, né? E aqui os números, vou colocar CD, né? Números inteiros. Ao contrário. Aqui tem um float. E aqui tem um int. O float ele pode ser tanto número quebrado quanto o número inteiro. Só que o inteiro só pode ser inteiro, ele não pode ter números quebrados. Tudo bem? Bom, entendemos então os conceitos básicos, entendemos sobre a declaração de variáveis e para massificar teu conhecimento, gente, vamos responder questões. Vamos tentar identificar o que ele pode cobrar quando se trata sobre a linguagem de programação Python, tá? Bom, vamos lá. Com relação às linguagens, julguem os itens a seguir. Python é uma linguagem de alto nível? Ótimo, correto. Tá? Ela é orientada a objetos? Sim, ela é orientada a objetos. É de difícil leitura? Nem precisa sofrer. Essa questão já está errada. Porque assim como eu citei para vocês, um aluno que é formado em Direito, por exemplo, ou em Administração, ou Psicologia, ou áreas que não são voltadas para áreas exatas, por exemplo, né, ele pode pegar a linguagem de programação Python e entender de primeiro momento. Não é uma linguagem difícil, é uma linguagem natural. E aqui ele fala que é difícil leitura, então já está errada. Mas vamos continuar a questão, tudo bem? Pois não permite a indentação
de código. Professor, o senhor em momento algum falou o que é indentação de código. Quando nós trabalhamos com sistemas, quando nós desenvolvemos sistemas, gente, a gente trabalha com 1.000, 2.000 linhas, 3.000 linhas, 4.000 linhas, 5.000 linhas. Tem sistemas que têm até 100.000 linhas, tá? De código-fonte, porque é baseado em linhas de comando, certo? O que acontece? Indentação, se você quiser anotar, e eu vou anotar para você, nada mais é do que a organização do código-fonte. E o que seria indentação? Você começa um código, você cria uma estrutura que tem o início e o seu fim. Então você bate o olho e já identifica, bom, começou aqui, finalizou aqui. Como se fosse espaçamentos de parágrafo. Você não bate o olho no texto e sabe que aquilo é um parágrafo? Sim, por quê? Porque tem espaçamento. É a mesma coisa quando você trabalha com linguagem de programação. E outra, não é só Python que trabalha com isso. Praticamente todas as linguagens, principalmente orientadas a objeto, trabalham com isso. Então, por quê? Justamente porque ela é fácil leitura, gente. Tudo bem? Ela não é de difícil leitura. Agora, se ela não tivesse a indentação, aí eu concordaria com você que seria de difícil leitura. Porque você não saberia dizer, o que está fazendo esse código? Aonde termina? Aonde finaliza? E aqui não. Você consegue sim. Então, essa questão está errada. Até na segunda oração já daria para responder. Mas te respondi o motivo ainda da segunda oração, da terceira oração, minto, né? Da terceira parte da questão, na onde complementa o erro. Ela é fácil leitura e ela permite. E ele fala que é não. Então, permite sim. Tudo bem? Então, a questão está errada. E vamos para mais conceitos. Bom, continuando os conceitos básicos, né? A linguagem Python ela é um sistema, ela é muito inteligente. Tá? E aí eu falei para vocês lá atrás que eu tenho 4 tipos de declaração de variáveis que você precisa saber. Não é que o Python trabalha somente com essas 4, tem muito mais, tá? Tem muito mais. Mas você não vai sair do seu concurso especialista ou programador. Você precisa saber os conceitos que mais caem em concurso, tudo bem? E a linguagem Python, ela trabalha com algo que é chamado de conversor, né? Que nós chamamos do construtor, tá? Quando você usuário, passa um valor para o sistema, e aí eu quero que vocês anotem isso, nós falamos que você está passando um parâmetro. Você está passando um valor para o sistema, ok? E o que acontece? E aí tem uma coisa que eu falo para os meus alunos da universidade, eu falo, o usuário faz coisa que Deus duvida. É exatamente isso, o usuário faz coisa que Deus duvida. Se você coloca lá CPF, o cara coloca texto. É incrível, mas ninguém vai fazer isso. É aí que você se engana. E aí dá pau na hora de gerar o relatório, dá erro na hora de gerar o sistema, tudo bem? Então o que acontece? Para facilitar isso, linguagens ela tenta converter o valor que você insere. Porque se você inserir esse valor errado, ele vai já ajustar. E é o que eu preciso saber quando se trata no concurso. Você, por exemplo, imagine só que você vai digitar um valor. Tá ok? E o que acontece? Esse valor que você tem que digitar, tá? Ele tem que ser STR. E STR, professor, não sei. Muito bem, volta 2 slides que você vai lembrar que STR é o acrônimo de string. E o string nada mais é do que caractere. Tá? E o que é um caractere? Caractere são textos que podem ser letras, independente se for maiúsculas e minúsculas, símbolos e próprios números. Então, quando eu passo para o sistema o seguinte, STR10 significa que o usuário vai digitar um valor. E o valor que está aqui dentro, independente se o cara digitou texto ou se ele digitou um número, vai ser convertido. Convertido. Então, olha que legal. Eu sei que isso aqui é um número. E como que eu posso afirmar com todas as letras? Quando você trabalha com linguagens de programação, gente, tudo que está entre aspas é texto. Tudo que está tudo com aspas é texto. Sem aspas é número. Tudo bem? É número. Então percebam, aqui eu sei que o usuário está passando um valor de um número.
Só que eu não quero armazenar número, eu quero armazenar um texto. E como que eu sei, eu consigo entender que ele está armazenando um texto? Porque depois, na verdade, antes do parênteses, eu declarei tudo que esse usuário digitar vai ser convertido para STR. E STR é o acrônimo de string. E string significa caractere. E aqui eu faço a mesma coisa. Aqui, o usuário digitou um texto. Como que eu sei que é texto? Ele colocou entre aspas, tá vendo? Então, se é aspas, eu sei que é texto. Só que o sistema vai armazenar texto, verdadeiro ou falso? Falso. Sabe por quê, gente? Porque eu declarei fora do parâmetro que tudo que o usuário digitar vai ser convertido para int. E int significa integer. E integer significa inteiro. Tudo bem? Então, isso aqui são pegadinhas que o CESP está cobrando. Tá? E nós temos que ficar preparado. Se ele falar que isso aqui está armazenando um texto, falso. Ah, mas está com aspas, professor. O senhor falou que tudo que está entre aspas é texto. Falei, só que ele tem, fora do parênteses, um conversor. E esse conversor está convertendo para inteiro. Então, olha a pegadinha. Agora, se ele fala o seguinte, dado esse valor, ele está armazenando um texto? Sim, ele está armazenando um texto. Por quê? Eu não converti nada. Agora, se eu coloco o int aqui na frente, eu estou convertendo. Então, significa que não vai ser armazenado como um texto mesmo que está entre aspas. Tudo bem? Então, temos que ficar muito atento quando se trata sobre esse conceito. Tudo bem? Tranquilo? Então, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, gente. Vamos para o próximo assunto, que são os comandos de visualização. Bom, gente, o comando de visualização, ele é representado pelo comando print. Print vem de impressora, então significa que tudo que está print dentro do parênteses vai ser visualizado. Então o usuário ele enxerga como uma mensagem. Tudo bem? Então o print ele vai ser visualizado. E aí eu trouxe aqui a imagem para vocês, né, colorido para ficar mais fácil, para não ficar muito técnico. Acho que eu vou ter que colocar ele em... Deixa eu colocar um slide em branco aqui para vocês. Acho que eu vou escrever, fica mais fácil, tá? Então, vamos lá. Se eu coloco da seguinte maneira... E lembrando, tá, gente? Os comandos são com letras minúsculas, tá? Print. Como todo programador faz, gente... O primeiro programa que a gente faz na vida é o Olá Mundo para tirar o urucubaca do corpo, né? Para tirar a maldição. Então eu vou colocar aqui, Olá Mundo. Quando eu clicar para executar esse sistema, tá? Ele vai apresentar a mensagem, Olá Mundo, tá? Olá Mundo. E o que acontece? Opa, desculpa. E o que acontece? Vai apresentar uma mensagem para o usuário escrito Olá Mundo. E aí já é uma coisa que você pode anotar aí no seu concurso. O Python, ele pode aceitar str, que é string, com aspas duplas ou com aspas simples. Então significa que se eu colocar print Olá Mundo dessa forma vai funcionar. E se eu colocar print com uma aspas Olá Mundo, ele também vai funcionar. Só que por padrão a gente utiliza sempre aspas duplas. Creio eu que os editais não vão cobrar, né? Ou as bancas em si não vai cobrar essa questão, porque aí envolve mais parte de programação, não a parte mais administrativa. Mas o que você precisa saber que é importante, tá? Toda vez que eu trabalho com texto, entre aspas. Mas se eu estou trabalhando com número, por exemplo, eu não tenho a obrigação de colocar, por exemplo, entre aspas. Então, se eu coloco print 45, ele vai me apresentar o valor de
45. E se eu faço isso aqui, ó, print 45 mais 55, ele vai realizar para mim o cálculo, né? E vai me retornar o valor de 100. Olha que legal. Então, se eu coloco o print, coloco números e coloco as operações, ele vai me retornar. Se eu colocar o sinal de menos, ele vai me retornar, e vai trazer menos 10, né? 45 menos 55 menos 10. Se eu multiplicar, ele vai me trazer o resultado. Se eu dividir, ele vai me trazer o resultado. Enfim, toda vez que for números, eu não preciso colocar entre aspas. Mas olha só que interessante. O CESP pode te falar da seguinte forma aqui, ó. Vou até colocar em cima desse 45 aqui. Print 45 mais 55, né? Fecha parênteses. Ele pode perguntar o seguinte: vai funcionar o comando 1? E aí, o que vocês acham? Print, abre parênteses, coloca entre aspas, mais, entre aspas, fecha parênteses. Vai funcionar? Vai. Ele vai me trazer o resultado de 100? Não. Por que ele não vai me trazer o resultado de 100? Porque toda vez que tem um sinal de mais, tá? O sinal de mais entre texto. Aí como que pode ser texto, professor? O senhor está colocando 45 e 55 aqui e isso não é texto. Gente, olha a pegadinha. Tá entre aspas, tá entre aspas, tá entre aspas, tá entre aspas. Se está entre aspas, significa que ele é texto. Texto. E quando você tem dois textos seguido do sinal mais, o mais ele faz a função de concatenar. Né? Como o cuiabano fala, vai adjojar. O que é adjojar? Quando eu der um enter aqui, ele não vai me trazer como resultado o valor de 100. Porque você sabe que 45 mais 55 é 100. Ele vai me trazer o resultado da seguinte maneira: 4, 5, 5, 5. Porque ele juntou a primeira parte do texto com a segunda parte do texto e formou esses dois valores. 45, que é a primeira parte, e 55, que é a segunda parte. Então, poderia ser muito bem uma questão de concurso público. Tá? Então, o comando print, ele permite visualizar as informações através de mensagens. E você pode visualizar através de texto, através de números. Se eu estiver trabalhando com texto, sempre vai ter aspas. E as aspas podem ser simples ou podem ser duplas. Se eu estou trabalhando com números, eu posso realizar operadores aritméticos, né? Multiplicação, divisão, soma, subtração. Agora, se eu digito entre aspas um número, significa que ele não é mais um número, ele é um texto. E se eu coloco o sinal de mais, tá? O sinal de mais, ele vai fazer a função de concatenar. E o que é concatenar? Juntar, tá? Juntar. E eu poderia até, se quiser, aumentar aqui o nosso conhecimento, se eu colocasse mais João, que é um texto mesmo. Iria funcionar? Sim, porque esse é um texto, esse é um texto, esse é um texto. Então ficaria 4, 5, 5, 5, João. Porque isso aqui seria a terceira junção do concatenar. Beleza? Então, vimos conceitos bem interessantes aí. Lembrando que o único operador aritmético que permite fazer a função de concatenar é o mais. Se você colocar multiplicação, vai dar erro, porque não tem como multiplicar texto. Tá? Aí eu vou multiplicar João vezes 55, não existe isso. Tá? Então, não vai dar certo, nem divisão, nada, somente o sinal de mais. Tudo bem? Então, exemplificamos aí o que pode cobrar. Vamos responder mais uma questãozinha.
Bom, vamos lá. A expressividade do código é uma característica importante do desenvolvimento e manutenção de um software. Python e Ruby são exemplos de linguagens que apresentam essa qualidade. Acerca dessas linguagens, juntem os itens subsequentes. Em Python, o comando int, depois passa parênteses, significa que está sendo passado um parâmetro, cria um objeto do tipo int, que recebe 1 como parâmetro no seu construtor. Então vejam só, ele está falando, né, que foi passado para ele um valor de 1 e ele foi armazenado como inteiro. E aí, algumas pessoas têm que analisar o seguinte: viu aspas duplas, já marca automaticamente que está errado. Por que que marca que está errado? Porque sabe que aspas é texto. E, de certa forma, é que ele foi muito rápido na questão. E ele não percebeu o seguinte, que fora do parênteses eu tinha uma palavrinha. E essa palavra é mágica, porque essa palavra vai converter. E realmente ele digitou um texto. Só que o Python vai armazenar como texto? Não. O Python vai armazenar como valor int. E int significa inteiro. Tudo bem? Então percebam, o int fora do parênteses vai converter o valor aqui. E eu sei que ele digitou um texto, mas o sistema não vai aceitar como texto, ele vai fazer a conversão automática. Mesma coisa fosse se eu colocasse str e o cara digitasse o número 1. O sistema ele não iria armazenar um valor inteiro, ele iria armazenar um valor como texto, porque str é caractere. Então a gente tem que ficar atento. Então essa questão ela está errada, porque aqui o int vai transformar o valor que foi digitado como texto em inteiro. Tudo bem? Bom, e aqui na verdade eu exemplifiquei para vocês o que eu tinha citado. Nós fizemos manualmente, né? Lá no slide em branco, que eu coloquei aqui, print olá mundo, coloquei com aspas simples, só para vocês verem que pode funcionar tanto com aspas simples como aspas duplas, apareceu. Print olá mundo sem aspas, ele vai dar erro, porque ele vai pensar que é número e apresenta a mensagem de erro na sintaxe. E aí eu coloquei print 7 mais 4, ele me retornou o valor de 11. E eu coloquei print, entre aspas, 7 mais 4, ele me retornou o valor de 74. Ah, mas por que ele retornou o valor de 74? Se está entre aspas, é texto. E se tem o sinal de mais, ele vai concatenar. E aí foi tudo que foi exemplificado, tá? Anteriormente. Bom, gente, o próximo assunto que nós iremos abordar agora é sobre a questão de atribuição, tá? Como que eu sei que está sendo atribuído? E primeiro, eu não sei nem o que é atribuição. O comando print, que nós citamos anteriormente, ele só vai exibir. O que acontece? Exibiu agora, perdeu-se, não se alimenta mais na memória. A atribuição ele fica armazenado de forma definitiva. Então, quando eu atribuo um valor, certo, para um objeto, significa que nele vai estar armazenado. Tudo bem? Então, como que eu sei que está sendo atribuído? Como que eu sei que está sendo armazenado? Simples. Você viu o sinal de igual, significa que você está passando um valor para um objeto. E aí, neste caso aqui, por exemplo, eu criei um objeto com nome, do tipo nome mesmo, na qual eu estou passando que Guanabara vai ser armazenado aqui dentro. E aí, o que acontece, gente? Significa dizer que nome tem esse registro. E aí, eu coloquei idade, certo? A idade está recebendo o valor de 25. Peso está recebendo o valor de 74,8. Então, percebam, quando tem o sinal de igual, significa que eu estou atribuindo. Eu estou atribuindo um valor para um objeto. Então, nesse caso aqui, tem nome, idade e peso. E aí tem uma pegadinha também que a gente precisa saber. Eu citei para vocês anteriormente, tá? Que toda vez que você trabalha com textos, você precisa estar com aspas. E olha aqui, eu acabo de falar o seguinte, ó. Print, abre parênteses, nome, vírgula, idade, vírgula, peso. E aí o que acontece?
Vou dar um Enter, vai funcionar? Verdadeiro ou falso? Pensem aí, 30 segundos. Opa, já foi os 30. Tô brincando, gente. Como vocês não sabem esse assunto, eu vou responder para vocês. Vai funcionar sim. Ah, mas você tá me deixando maluco, professor. Não. Nome tá sem aspas. Então significa que se ele está sem aspas, ele é um objeto. E aí vamos perceber o seguinte, se nas linhas anteriores existe algum objeto com o tipo nome. Opa, tá aqui, ó. Inclusive ele está recebendo um valor. Idade tá sem aspas. Para ele funcionar, ele obrigatoriamente tem que ser um objeto. Vamos ver? Opa! Tá aqui, ó, 25 está sendo passado, sendo atribuído para idade. Peso, vamos ver se tem peso? Opa! Aqui o peso aqui. Então significa que ele é um objeto. E aí é a regrinha que você vai colocar. Objetos no comando print sem aspas. Então, toda vez que eu digito sem aspas, significa que eu estou chamando um objeto. E o objeto vai me trazer o resultado, conforme eu armazenei. Olha só que legal. Eu armazenei Guanabara, Guanabara. Armazenei 25, 25. Armazenei 74.8, 74.8. Agora, percebam, se eu coloco entre aspas, pergunta do CESP, por exemplo, vai funcionar, gente? Vai. Só que ele não vai me retornar nem o Guanabara, nem 25, nem 74.8. Ele vai me retornar nome, idade e peso. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Não vai retornar nem nome, nem idade e nem peso. Você sabe por quê? Vírgula. O vírgula, ele é utilizado somente para objetos. E se eu estou trabalhando com texto, como eu coloquei entre aspas, não pode ser por vírgula. Tem que ser com o sinal de mais. Tá? Então, regrinhas básicas. Então, o que acontece, gente? Se eu estiver trabalhando com aspas, para juntar textos tem que ser com sinal de mais. Sinal de vírgula não vai funcionar. Tudo bem? Então, essas são as regrinhas básicas. Objeto, ele vai ser atribuído pelo sinal de igual. E se eu quero mostrar, comando print. Coloco o nome do objeto sem aspas. Se são mais de um objeto, vírgula. Tudo bem? E aqui eu apresento para vocês o erro quando eu estou digitando lá no comando. Ó. Print, nome mais idade mais peso. Ele vai dar um erro porque ele está falando que eu estou juntando texto. Só que aqui não é texto. Aqui é objeto. E aí o que acontece? Vai me apresentar um erro. Porque para mostrar o valor objeto, teria que ser vírgula e teria que ser vírgula. Tudo bem? Mas o comandinho que nós iremos aprender é o comando input. O comando input, ele é responsável por perguntar alguma coisa para o usuário. Por exemplo, qual é o seu nome? E o usuário vai digitar na tela o nome e ele vai ser armazenado em determinado valor. E aí percebam, vamos analisar essa linha aqui, ó. Nome igual. Já aprendemos que o sinal de igual significa que está sendo atribuído um valor. E esse valor está sendo atribuído por um objeto. Então, nome é um objeto. E ele pergunta, qual é o seu nome? Então, o usuário ele vai digitar. E neste caso, eu digitei Juvenal. Então, Juvenal vai ser armazenado dentro de nome. Tudo bem? Eu faço depois a próxima pergunta. Idade igual. Então, significa que aqui também eu tenho um objeto. Na qual objeto ele vai receber quantos anos você tem. E aí eu digitei 22 e vai ser armazenado dentro de idade. Tudo bem? E o terceiro e último objeto, peso, tem o sinal de igual. Aqui eu tenho um objeto. E aí eu pergunto, qual é o seu peso? 44,5. Juvenal tá raquítico, né, gente? 44,5. E aí o que acontece? Vai ser armazenado. E aí se eu quero mostrar, visualizar esses arquivos, eu dou o comando print, que é a exibição
nome, vírgula, idade, vírgula, peso. E aí ele mostra, Juvenal tem 22 anos e 44,5. Lembrando, sempre é ponto, não é vírgula. Poderia ser uma pegadinha do CESP também. E se eu coloco mais, já estaria errado, porque mais é para concatenar textos. E aqui eu não trabalho com textos, estou trabalhando com objetos, tudo bem? Então agora entendemos os conceitos básicos e agora a gente vai entrar para as estruturas condicionais e finalizando a aula com as estruturas de repetição. Se caso você tenha dúvida ainda, gente, volte um pouquinho essa parte da aula, porque aqui é um pouquinho mais avançado, mas não é difícil, é bem natural, conforme eu falei no início da aula. A linguagem Python ela é bem interativa, né? E você pode perceber que não é difícil de se compreender, tá bom? Bom, estrutura condicional. O que é uma estrutura condicional? É muito parecido com a função C no Excel. O que é a função C? Faz um teste lógico, se for verdadeiro vai trazer uma resposta, e se for falso, por exemplo, vai trazer uma resposta. Aqui é a mesma coisa, só que nós não falamos, eu ia falar o if, né? Nós não falamos C, nós falamos o comando if, tá? O if, ele é a mesma coisa que C. Então percebam, eu vou colocar o comando pedido recebendo o sinal de igual. Então significa dizer que aqui eu tenho um objeto, porque está recebendo de alguém. E ele está recebendo int. Meu Deus do céu, professor, mas não era para ser input? Beleza. Int input. Significa que se o usuário digitar um texto, ele vai armazenar para inteiro, e isso foi questão da própria CESP, tá vendo? Então aqui o cara vai ter que digitar alguma coisa. Ele vai digitar, beleza. Se ele digitar, por exemplo, 70,5, o que o sistema vai fazer? O sistema vai transformar isso aqui em 70. Por quê? Porque ele vai arredondar até ficar o número inteiro. Se ele digita 70,6, por exemplo, ele vai armazenar como 71, porque ele arredonda de 0 até 5 para baixo e de 6 acima, até 0,99 para cima. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, pedido, né? Eu digitei o valor de 90 aqui, que foi o exemplo que eu citei para vocês. E aí eu vou para a próxima linha, a segunda linha. If pedido menor que 100. Então ele está querendo escrever o que para mim? Se pedido, o que o cara digitou, for menor que 100, vai ser apresentado uma mensagem, porque tem o comando print. E ele vai falar o seguinte, pedido com valor muito baixo. Então percebam, primeiro eu perguntei, fiz a conversão para armazenar conforme inteiro, foi armazenado dentro do objeto chamado pedido, depois eu faço a comparação desse pedido através da estrutura condicional if, e se este valor for abaixo de 100, ele me traz a resposta, pedido com valor muito baixo. O que poderia acontecer, gente? O CESP poderia perguntar o seguinte para vocês. Imagine que o usuário digite o valor de 110. O sistema apresentaria um erro, verdadeiro ou falso? Pensem aí, 30 segundos. Então, repetindo, eu tenho esse mesmo linha de código, né? Eu tenho essa mesma estrutura de código-fonte, só que o usuário ele não inseriu o valor de 90, ele inseriu o valor de 110. O sistema ele vai funcionar? E aí, o que vocês acham? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai funcionar? Sim. Não vai apresentar tela de erro. O problema é que ele não vai apresentar nenhuma mensagem. Por que ele não vai apresentar nenhuma mensagem? Porque a regra dele é só abaixo de 100, certo? Se for acima de 100, não vai acontecer nada. Ele não vai mostrar nada, mas ele vai armazenar o pedido, né? Ele só não vai trazer a mensagem. E aí o que acontece? Essa é uma estrutura condicional simples. Por que essa é uma estrutura condicional simples? Porque só tem uma regra. Se atender até 100 bem, se não, não vai acontecer nada. Agora, vai existir casos, conforme o nosso próximo slide, na qual vai ter duas regras. Poderia ter 3, 4, 5, 6, enfim. E aí o que acontece? Já não é mais chamada de estrutura condicional simples. É chamada de estrutura condicional
composta. Por que que é uma estrutura condicional composta, professor João Kleber? Porque eu tenho, tá? Mais de uma regra que pode ser alcançada. E aí vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Digitei aqui, pedido, está recebendo um valor que vai ser digitado. Se o cara digitar valor quebrado, vai ser convertido para inteiro. Então, se o cara digitar 80.3, vai ser arredondado para 80. Se o cara digitar 80.7, vai ser arredondado para 81. E aí ele fala o seguinte: se pedido que foi digitado for menor que 100, vai acontecer o seguinte: print, pedido com valor muito baixo. O else, e aí é que entra a estrutura composta, tá? O else significa senão. Então, se não for a primeira opção, vai ter que ser a segunda opção. E a segunda opção fala o seguinte: se não for menor que 100, logicamente que é igual ou maior que 100. E ele fala: parabéns, você fez uma boa venda. Na verdade, até assassinei o português aqui, ó. É boa. Tá, boa. Lembrando do Sidney, né? Aula de português. É uma boa venda. Tudo bem? E aí eu vou mostrar aqui um exemplo do código-fonte no sistema. Digite o valor do pedido, digitei 120, e aí ele me traz como mensagem: parabéns, você fez uma boa venda. Tudo bem? Então, isso que pode ser cobrado para vocês. Estruturas de condição simples ou composta. Simples quando tem somente o if, só tem somente uma regra. If else significa que tem uma regra primeira, que vai ser a regra padrão, e se não alcançar essa regra padrão, vai ter, logicamente, a segunda regra. E outra coisa importante, dentro do else eu posso criar um outro if, por exemplo. Eu posso colocar o seguinte: else if, tá? E aí eu posso colocar valores entre 110 a 130, ou valores entre 140 e 150. Então eu estou criando uma regra em cima de outra regra e eu posso fazer isso. Mas eu acredito que o CESP não irá cobrar isso de vocês. Ele vai perguntar o seguinte: se é uma estrutura condicional composta, se é uma estrutura condicional simples, se eu tenho somente uma regra, se eu tenho duas regras, se aqui eu estou armazenando valor, e no caso eu estou armazenando valor inteiro, não estou armazenando valor quebrado, que no caso seria float, e assim por diante. Tá bom, gente? Bom, agora nós iremos abordar o último assunto da nossa aula, que é a estrutura de repetição. E, para abordar sobre esse assunto, eu trouxe para vocês já uma questão mesmo. Bom, gente, e aí nós chegamos no final da nossa aula e nós iremos abordar o último assunto, que seria a estrutura de repetição, que é cobrada nas questões do CESP através do comando while. While significa enquanto. Enquanto for atingida a regra, vai fazer alguma coisa. Tudo bem? E aí vamos ver essa questão e a gente vai responder essa questão para vocês entenderem. Tudo bem? No que diz respeito à linguagem de programação e às linguagens de script, julgue os itens seguir. A, B igual a 0,1, enquanto B menor que 10, print B, A e B, B, A mais B, e ele fala o seguinte: considerando-se o código acima escrito na linguagem Python, é correto afirmar que vai apresentar esses valores. E aí ele pergunta: é o resultado do código? Vamos responder, e aí eu vou ensinar passo a passo. Tudo bem? Porque aqui vai ser uma sequência de exercícios que nós iremos ter que abordar. Bom, toda vez que como que eu sei que eu estou trabalhando com objeto? Isso nós falamos na aula, praticamente quase toda a aula. Tem o sinal de igual, certo? E se eu tenho o sinal de igual, eu tenho o objeto. E se eu tenho o sinal de vírgula, eu tenho mais de um objeto. Então significa dizer o seguinte, que na primeira linha eu criei dois objetos. Eu criei o objeto A e eu criei o objeto B. Na qual, gente, o A está recebendo o valor de 0 e o B está recebendo o valor de 1. E foi isso que eu passei para vocês, ó. A e B está recebendo, respectivamente, 0 e 1. Ótimo. Até então, tranquilo. While. O while significa, vou colocar aqui do lado,
enquanto. E vai ser enquanto quem? B. Quem que é B? Acabei de atribuir, então significa enquanto B, tem o valor de 1, for menor ou igual a 10, nós vamos mostrar o valor de B. Quem é o valor de B? Print B, o valor de B é igual a 1. E aí o que acontece? Nesta linha aqui, o que vai ser o ponto X para você conseguir responder a questão do CESP, tá? Nos últimos anos ele cobrou umas 3 ou 4 questões justamente sobre isso. Ele coloca 2 objetos e coloca atribuição e pergunta qual o valor que vai dar. Então, sem sofrimento, vamos entender parte a parte. Bom, vou mudar de canetão para facilitar. O A, gente, ele vai receber o valor de B e o B vai receber esses 2 valores após a vírgula. Então, repetindo. Enquanto B, quem é B? B recebeu o valor de 1. For menor ou igual a 10, ele vai mostrar o B. Neste caso, ele mostrou o valor de 1. Após ele mostrar o valor, ele vai atribuir, tá? E aí ele passa, A vai receber o valor de B e B vai receber o valor após a vírgula. Tudo bem? E aqui está bem explicadinho o que vai acontecer. Só que tem a terceira regrinha e essa que é a grande sacada para você entender o que seria looping, tá? E eu vou até anotar aqui do ladinho. Looping nada mais é do que as repetições que vai existir dentro do comando while. Então significa até que B seja igual ou superior a 10. Tudo bem? E aí você já fez o processo, mostrou o B, o A atribuiu o B recebe A mais B, e aqui eu coloquei em vermelho para vocês. O segredo é sempre atribuir os valores de A e B do looping anterior. Então, o que acontece? Ele vai mostrar o valor de B e ele só vai receber o valor depois do looping. E aí eu vou explicar para vocês passo a passo até chegar à resposta, tá? Que cobra na questão. Então a gente entendeu como é que funciona a estrutura em si. E aí eu mostrei, exemplifiquei para vocês passo a passo. Então vamos lá. Primeiro looping. O A recebeu o valor de 0, conforme eu tinha falado, e B recebeu o valor de 1. Mostrou-se o valor de 1, né? E aí este é o primeiro que vai ser impresso. O A vai receber o valor de 1. O B vai receber o valor de A, que anteriormente era 0, mais o valor de 1. Então, logicamente, que você tem que entender que o A, ele recebe o valor de 1 e o B, ele recebe o valor de 1 ainda. Porque só vai ser atribuído no próximo looping. Beleza, o segundo looping. Porque enquanto B, se você tiver em dúvida ainda de onde eu estou tirando isso, enquanto B for menor que 10, print B. Tudo bem? Então, 1 é menor que 10? Sim. Então, vamos para o segundo looping. O A vai receber o valor de 1 e o B vai receber o valor de 1. Esses dois aqui que foram atribuídos. O B é menor que 10? Sim, porque B vale 1. Então, printa ele novamente. Então, já apresentou o 1 uma vez e o 1 novamente. E aí vai apresentar. O A vai receber o valor de 1. O B vai receber o valor de B, no caso, né? Mais o A. E aí, neste caso, como é 1 mais 1, o A fica com o valor de 1 e o B fica com o valor de 2. Vamos para o terceiro looping. Aqui está o valor de A e está o valor de B. Como B vale 2, ele vai fazer a pergunta: 2 é menor que 10? Sim, 2 é menor que 10. Então, apresenta o valor de B. Vai passar o mesmo valor. O A vai receber
o valor de B, que vale 2, e o B vai receber o valor de A mais 2. Então, neste caso aqui, ó, vai ficar 3. Tudo bem? E aí ele vai fazer a mesma pergunta. Enquanto B for menor que 10, o B vai valer 3 neste caso. E aí, vamos novamente. O A vai receber o valor de 2, o B recebe o valor de 3, apresenta o 3 e aí começa tudo de novo. O A vai receber o valor de 3, o B vai receber o valor de 2 mais 3. Então, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 5. Passando para o próximo looping. Deixa eu apagar aqui. Quinto looping. Passou o valor de 3 e o valor de 5. O B, como ele é 5, ele é ainda menor que 10. Né? Ele é menor que 10, então ele vai repetir. E aí o que acontece? O A continua com 3 e o B vai receber justamente o A mais ele. Então, neste caso agora, vai receber o valor de 8 e aqui recebe o valor de 5. Na verdade, é o contrário, né? O A recebe o valor de 5 e o B recebe o valor de 8. Vamos para o sexto looping. Por que nós vamos para o sexto looping? Porque B é 8 e 8 é menor que 10. Então, A vai receber o valor de 5, B vai receber o valor de 8, apresenta o valor de 8, e agora se inverte, porque A vai receber o valor de B, e B vai receber o valor de A mais B. Só que agora vai dar um bloqueio na função. Por que vai dar um bloqueio na função, gente? O B vai receber 5 mais 8, e 5 mais 8 vai dar o equivalente a 13. E aí o que acontece? B vale 13. 13 é menor que 10? Não. Então ele vai dar um erro, vai travar o looping e o sistema para de funcionar. Então os resultados que estão apresentados são 1, 1, 2, 3, 5 e 8. E foi tudo isso que nós fizemos no looping. E aí o que acontece? Eu sei que não é fácil, tá? Mas você tem que entender que quando você tem vírgulas, significa que você tem dois objetos. Então, eu tenho que fazer a atribuição, na verdade, né? Se aqui eu tenho B e se aqui eu tenho, por exemplo, A mais B, esse valor vai ser atribuído para o primeiro objeto. E após a vírgula, vai ser atribuído para o segundo objeto. E quando você trabalha, gente, com o comando while, que é o enquanto, sempre, ele vai fazer a visualização, faz o exercício e volta novamente, tá? Até porque, vou retornar aqui na questão, você percebe, tá? Você percebe que é o seguinte, eu faço a exibição e depois eu faço o processo de atribuição. E é por isso que tem duas vezes o valor de 1, porque ele vai mostrar uma vez, depois ele vai atribuir e assim vai. E assim vai até chegar ao último exercício, tá? E essa é uma questão difícil, concordo para vocês, porque envolve mais domínios de programação, envolve mais raciocínio lógico, mas o CESP está cobrando muito. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, gente, Python é linguagem de programação. Vai cair, digamos, no seu concurso aí, 2, 3 questões no máximo. E aí, se você quer se dedicar a somente Python, tá? Tenta os conhecimentos básicos, porque você não vai ter tempo hábil, gente, para você sair como um programador, tá bom? Você não vai ter tempo para ser um programador. Você tem que perder tempo, na verdade a gente não perde tempo quando se estuda, a gente ganha tempo. Mas você tem que focar nos assuntos que mais caem. E eu não estou falando que Python não vai cair, mas vai ser poucas questões. Tudo bem? Tenha uma ótima semana, bons estudos e a gente se vê. Até mais. Clique lá.